Um medo comum: vivenciar uma cena, uma situação de engasgo e não saber o que fazer. Desesperador, não é mesmo? Mas a boa notícia que eu vou trazer aqui para você é que se você souber todo o passo a passo, o que fazer e o que não fazer, que eu vou trazer aqui nesse vídeo, você pode, inclusive, salvar uma vida. Então, já fica aqui o meu convite. Salve esse vídeo para você conseguir acessar sempre que possível e compartilha com o maior número possível de pessoas. Amigos, pais, avós, cuidadores, todos precisam ter essas informações, porque uma vida pode estar nas suas mãos. Vamos lá? Antes, uma curiosidade: você sabia qual é o símbolo internacional do engasgo, da asfixia? É esse aqui. Então é inclusive interessante você saber sobre isso, você ensinar os seus filhos, ensinar as crianças a identificarem uma situação de risco, colocando as mãos aqui na garganta. Na hora que existe a interrupção do ar, você não consegue mais falar o que está acontecendo. E daí a importância da gente saber sobre esse símbolo, tá bom? Talvez você não saiba, mas a principal causa de morte de crianças abaixo de 1 ano aqui no Brasil é por conta da sufocação. E o que é a sufocação? É quando existe a interrupção do fluxo de ar na via aérea, seja ela parcial ou seja ela completa. A falta de ar, ela vai levar à hipóxia e, principalmente as crianças, elas são extremamente sensíveis a essa falta de ar no corpo. E é por esse motivo que a principal causa de parada cardíaca em criança é por conta da falta de ar. A boa notícia é que fazendo todo o passo a passo, no momento certo, a gente consegue evitar a progressão e a evolução para a parada cardíaca. Esse é o objetivo da gente saber as manobras e conseguir aí salvar uma vida para que todos tenham a possibilidade de uma vida bem vivida. Então, antes de entrar nas manobras, que eu sei que você deve estar aí ansioso para saber, ansiosa para saber, eu queria falar um pouquinho que a gente consegue evitar e prevenir em grande parte. Por exemplo, no momento da alimentação. Então, como pediatra, eu sempre começo a consulta de introdução alimentar, quem é meu paciente sabe, falando sobre segurança, né? Então, a segurança é sempre em primeiro lugar. Então, o primeiro ponto é que a criança, sempre que estiver se alimentando, ela esteja sob a supervisão de um adulto. O segundo ponto é que o adulto saiba fazer as manobras de desengasgo que a gente vai aprender aqui nesse vídeo. O terceiro ponto é que essa criança esteja sempre sentada, verticalizada, num cadeirão, numa cadeirinha, na mesa apoiada, que são situações que vão evitar o engasgo. É importante que os alimentos estejam no tamanho e na consistência adequada para cada idade do bebê. É preciso que os alimentos no começo, na introdução alimentar, sejam bem cozidos e macios, para que as crianças consigam triturar e mastigar os alimentos mesmo na ausência dos dentes. Outro ponto importante é no momento das brincadeiras. A criança precisa correr, precisa brincar, precisa explorar o ambiente. Mas esse ambiente também precisa estar seguro e também precisa ser um ambiente sob supervisão. Muita atenção com os brinquedos, verificar se eles estão com o selo do Inmetro e também se são adequados para aquela faixa etária do bebê. Não é incomum os bebês terem irmãos mais velhos que já têm outros brinquedos adequados para a faixa etária deles, mas que são risco para esses bebês pequenininhos. Então, uma dica
inclusive funcionava aqui em casa, era brincar com esses brinquedos menorzinhos em um único cômodo da casa. E ali o bebê não entra. É importante se certificar se esse brinquedinho tem o selo do Inmetro e se ele está adequado para a idade, como a gente já colocou. Outro ponto de atenção e que a gente já viu aí em algumas radiografias da vida são as moedas, são os tic-tacs de cabelo, presilhas, bijuterias, anéis, pingentes, tudo isso já foi parar aonde não devia ir nessa vida de pronto-socorro, de terapia intensiva. E um alimento que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, não pensando em alergenicidade ou nada disso, mas no risco da asfixia, que são os nuts, amendoins, castanhas. Por quê? Porque eles são duros, eles exigem muito mais tempo de mastigação e eles podem, com maior facilidade, serem a causa de uma asfixia. Então, eu já tive um paciente na UTI que fez uma pneumonia muito feia por conta de amendoim. Ele tinha 2 aninhos. Então, é um alimento que não deve ser dado na criança no formato sólido, passa, não tem nenhum problema, desde que não tenha nenhuma outra contraindicação, mas o risco realmente é da asfixia. E muito, muito cuidado com crianças até 4 anos de idade. Então, por isso que a recomendação é sempre que na hora da refeição seja sentadinho e não correndo por aí e não prestando atenção no processo todo mastigatório. Tá legal? Então, sempre a prevenção vai ser a nossa maior aliada, nossa primeira opção, primeira, segunda e terceira, mas quando tudo isso não deu certo, o que a gente precisa fazer no momento frente a uma pessoa que esteja engasgada? Então, eu sei que parece esdrúxulo isso que eu vou falar, mas a primeira coisa é manter a calma. Respira fundo, mantenha a calma. Lembra que você já assistiu o vídeo e que você vai saber o que fazer. O segundo ponto importante é saber diferenciar o engasgo, principalmente nos bebês, do gag reflexo. Então, o gag reflexo acontece muito nos bebezinhos, que é um reflexo, inclusive, de proteção da via aérea, que é quando o alimento vai cair no lugar errado, a criança faz esse movimento aqui, ó. E aí, o objetivo é colocar esse alimento para fora, para ser expelido, tá bom? Então isso é o gag reflexo, não precisa se preocupar, a criança vai colocar o alimento para fora e isso não é caracterizado engasgo. O engasgo propriamente acontece quando houve ali uma obstrução parcial ou completa do fluxo de ar, tá bom? Então no gag nada a fazer, se acalmar que a criança vai conseguir eliminar, expelir sozinha, ela tem esse reflexo. E o que fazer quando a criança tem realmente um engasgo? Então a gente vai perceber que essa criança está engasgada num primeiro momento porque ela vai começar a tossir. Então a tosse é um mecanismo também de defesa do nosso próprio organismo para conseguir colocar esse objeto para fora. Então no primeiro momento, até se a criança for um pouquinho maior, número 1, manter a calma. Número 2, pedir para essa criança tentar tossir. Isso, tosse, isso funciona com os adultos também. Tosse, 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 tá? Incentivar a tosse. Nos bebês isso acaba sendo mais difícil. Mas aqui vai caber uma orientação bem importante. O que não fazer neste momento? Então, a gente não vai, deixa eu pegar meu manequim. A gente não vai chacoalhar a criança. A gente não vai assoprar. Então, muita gente, ó, assopra a criança. O que acontece quando a gente assopra? Ao invés da gente conseguir a resposta que a gente quer, que é que a criança coloque para fora, quando a gente recebe esse jato de ar no nosso rosto, a gente faz exatamente o contrário, que é isso aqui, ó.
tá? Então, isso acaba colocando ainda mais para dentro, empurrando ainda mais para dentro o objeto. Então, não é recomendado. A recomendação é acalmar, pegar a criança e colocá-la em posição neutra, lateralizada, e ficar observando para ver se ela está conseguindo colocar esse objeto para fora, que é o que acontece na maioria das vezes. Não, ela não conseguiu, ela está com uma tosse inefetiva, uma tosse, um barulho estranho, ou então ela começa a apresentar arroxeamento dos lábios. É nesse momento que você vai começar as manobras de desengasgo. E essa manobra aqui específica são para as crianças abaixo de 1 ano de idade, que é conhecida como a manobra de Heimlich. Então vamos lá para a manobra. Essa manobra você pode fazer sentado em uma cadeira ou no chão, aquela que te der mais confiança e mais segurança, tá bom? Vou demonstrar aqui e aí você testa antes e vê aquela posição que você se sente mais confortável. Nós vamos pegar o bebê, colocar aqui as mãos na mandíbula, uma perninha para cada lado. Pode fazer ajoelhado, agachado no chão, para que o bebê fique inclinado, tá? A gente aproveite aí a ação da gravidade. Tá? E entre esses dois ossinhos, que são as escápulas, a gente vai fazer 5 compressões, 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Precisa ter firmeza e ser forte. Não adianta fazer devagarzinho não, que não vai sair. Lembra que a gente precisa ajudar esse bebê a expelir esse objeto. Vira o bebê e agora, entre as linhas dos mamilos, pega os dedinhos e 1, 2, 3, 4, 5. Essas manobras são para que a gente tente colocar esse objeto para fora. Fez essas manobras, você olhou na boquinha da criança, consegue ver, tá? Que fácil, você pode pegar os dedinhos com uma pinça, ir lá e retirar. Jamais tentar encontrar e fazer a varredura, porque isso pode empurrar o objeto ainda mais para dentro e complicar ainda mais a situação. Fez essa manobra e não conseguiu, o bebê ainda está chorando, tá cianótico, tá arroxeado, você vai chamar ajuda. Então, se você está sozinho, você vai ligar 192, você vai ligar 193, você pode pegar o seu celular, deixar no Viva Voz e continuar as massagens enquanto chama ajuda. Se tiver mais uma pessoa junto com você, enquanto você faz as manobras, essa outra pessoa foi chamar ajuda. Tá legal? E aí, até quando vai fazer essa manobra? Essa manobra ela vai precisar ser realizada até o bebê conseguir colocar para fora, expelir o objeto ou até ele ficar inconsciente. Como a gente sabe que o bebê está inconsciente? Ele vai ficar todo molinho, ele perde o tônus, tá? Então ele não está mais chorando, ele não está mais com aquela firmeza, ele fica todo molinho, tá bom? É como se ele desmaiasse. Nesse momento que foi identificado que o bebê está inconsciente, a gente vai passar para uma outra manobra, que é a manobra de RCP, que é de reanimação cardiopulmonar, que eu vou explicar agora aqui para você. Então agora nós vamos fazer a manobra de reanimação cardiopulmonar para as crianças menores de 1 ano. Então é importante que ela esteja numa superfície dura, para que as compressões, para que as manobras sejam eficazes. E pode ser aí no chão, em cima de uma mesa, onde você sentir mais segurança, tá bom? Vamos encontrar aqui a linha entre os mamilos, colocar os 2 dedinhos aqui nesse osso que a gente tem, que chama osso externo, e iniciar as compressões. Mais ou menos
com 100 a 120 compressões por minuto. É mais ou menos o ritmo que a gente precisa dar para que essa compressão seja efetiva. Tá legal? Então vai ser assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso vai até 30 compressões. Finalizadas as compressões, a gente vai começar a ventilação. E a ventilação nessa idade, ela vai ser boca do socorrista, boca, nariz da criança, tá bom? Um detalhe importante é que a cabeça do bebê, ela não esteja nem muito fletida, nem muito estendida. Posição neutra da cabeça, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Colocar a nossa boca entre a boca e a narina do bebê e ó, assoprar 2 vezes e aí volta nas compressões, tá bom? Essa retomada é bem importante. Se você tiver com mais de um socorrista, vocês podem fazer 15 compressões para 2 ventilações. E o ideal é sempre que haja a troca dos socorristas para que a gente mantenha a eficácia dessa massagem cardíaca, tá legal? Então, lembrar que antes de começar tudo isso, a gente já chamou ajuda, a ajuda já está vindo, e aí você vai fazer essa massagem até o bebê voltar ou até a ajuda do bombeiro ou do SAMU chegar aí, tá bom? Espero que tenham gostado, compartilhem esse vídeo, ensinem as crianças a reconhecerem uma situação de risco e até a iniciar as massagens cardíacas, porque são medidas simples, mas que podem salvar muitas vidas. Tchau, tchau!